Saída de goleiro abre margem para base ganhar espaço, reforço que já chegou, mas está fora do gauchão. Tem mudança na regra do brasileiro que pode abrir uma porta gigantesca para o mercado. E tem Inter tentando promessa aí de clube tradicional do Brasil. Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, goleiros em rodízio, Ivan foi embora aí, jovem da base, subiu uma prateleira aí no Inter. Bom, o Pesolano tomou a decisão lá no início da temporada. Com a mudança do calendário, o Inter vem usando a equipe reserva no gauchão e isso mexe direto com uma posição que sempre dá debate, né? O goleiro. Bom, com o time alternativo no estadual, rolou o rodízio e Rocher e Antony foram ganhando tempo de jogo. Bom, só que no meio desse cenário teve uma consequência. Ivan Quaresma percebeu que não teria espaço nem com o rodízio e aceitou uma proposta do Remo, né? Vai ser o goleiro do Remo aí nessa Série A e acabou deixando o Beira-Rio. Bom, até aí, nada de novo, isso não é novidade, a gente já tá sabendo. E aí abriu um efeito dominó, tá? O terceiro goleiro passa a ser Cauã Jesus e o Inter oficializou uma decisão importante com uma promessa do celeiro. Diego Esser, que treinava com o profissional desde 2024 e atuava no Sub-20, agora foi efetivado no elenco principal ao completar seus 21 anos. Bom, por que isso importa? Porque o Rocher é convocado com frequência pela seleção uruguaia e ao longo do ano vai desfalcar em jogos. Então, se de qualquer problema com Antony e Cauã, esse pode ser o chamado para assumir a bronca e estrear no profissional. Bom, ele vai ser a quarta opção do Inter, né, para goleiro, mas nada impede do cara ter que acabar jogando, tá? Teria que acontecer um desastre, né, para os três goleiros não atuarem, não poderem atuar. Bom, sim, mas abre margem para o goleiro receber, né, esta oportunidade. É mais um garoto subindo, é um planejamento da temporada e o jogador pode então ter seus minutos aí com o Inter, caso aconteça algo com os três goleiros. Vamos supor, Rocher se lesiona, né? Isso acontece bastante, mas bater aqui na madeira. Tem o Antony, né? Que pode acontecer algo. Bom, o terceiro goleiro pode sair. Bom, tudo pode acontecer, né? Mas é mais um garoto que entra nesse planejamento aí de dar oportunidades a jovens da base. Bom, quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, porque agora vamos falar de Matheus Bahia, que já treina entre os profissionais, mas a estreia tem duas travas, tá? O gauchão e o bid. Vamos entender. Depois de uma busca grande no mercado, o Inter fechou com o Matheus Bahia para disputar posição com o Bernabé. Contrato até o fim de 27. Chegou de forma oficial aqui no Inter, só que o torcedor tá naquela ansiedade, tá treinando, mas quando que vai estrear? Bom, ele já trabalha normalmente com o grupo, mas a estreia depende muito do registro no bid. A tendência apontada é que esteja tudo certo até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 25 de fevereiro, contra o Remo, no Pará. Bom, mas por que não agora? Porque no gauchão tem uma trava clara. Ele chegou depois do período de inscrições do estadual, então não tem condições legais de jogar a semifinal contra o Ipiranga, então ele vai ser desfalque aí no gauchão. Isso puxa para o outro debate interno. Bernabé vem jogando o gauchão porque fisicamente está diferente dos demais, né? Mas se o Inter confirmar vaga na final, cresce a chance de ele ter que fazer as duas partidas da decisão, tá? Porque o Matheus Bahia, de fato, não vai poder jogar aí o gauchão, então o Inter vai sobrecarregar o Bernabé, mas a gente sabe que fisicamente é um jogador que aguenta bastante coisa, tá? O cenário realista é: Bernabé vai jogar no estadual, ele é o titular do Inter, mas muito possivelmente o Matheus Bahia possa ganhar minutos no Brasileirão até para dar um descanso ao Bernabé, tá? Então, bom, vai ter essa disputa na lateral, a gente sabe, o Inter foi atrás de um lateral com características um pouco mais defensivas ou características moderadas ali, né, para poder dar até uma opção ao Bernabé. Então o Inter talvez faça esse rodízio de forma inversa, tá? Mas comenta a tua opinião aqui nos comentários, porque o Inter quer reforçar a defesa e uma regra da CBF virou
um atalho no mercado? Bom, vamos entender esse cenário. Bom, a meta do Inter é clara, dar a Paulo Pesolano mais opções defensivas, porque a zaga vem recebendo críticas neste começo de ano, principalmente por falhas no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a defesa do Inter perdeu, por exemplo, o Vitão, então hoje é uma defesa que não tem tantas peças assim, sendo Gabriel Mercado o referencial no setor. Bom, só que o Inter esbarra no velho problema, né? O caixa do Inter está curto, o Inter tá curto dos pilas, então o clube busca, né, um jogador em fim de contrato, livre ou por empréstimo, aquele mercado de oportunidades. Aqui entra uma notícia que muda o jogo, né? A CBF ampliou o limite de partidas que um atleta pode fazer no Brasileirão antes de trocar de clube na Série A. Antes era 8, agora o limite passa a ser 12. Bom, e por que isso é bom para o Inter? Bom, muito simples, né? O Brasileirão começou cedo e o limite antigo ficava muito apertado, né? A gente já tá indo aí para quarta rodada do Campeonato Brasileiro, então com 12 jogos surge muito mais margem e tempo para negociar um jogador, tá? Então o Inter vai tentar utilizar mais esta arma, digamos assim, mais esta brecha, né, esta regra da CBF para tentar trazer um jogador aí que já tenha atuado, né? Ou o Inter não se preocupará, né, com esta regra. Esta é uma informação que com certeza é boa para nós e é boa para o Inter, tá? Porque abre muita margem, porque muito acontece às vezes de balar no meio do ano, o time precisa de um reforço, olha, o futebol brasileiro acaba não podendo contratar porque o jogador já fez os 12 jogos, já fez os 8 jogos, né, que era na regra passada, ou 7 jogos, alguma coisa assim. Então agora o Inter, né, vai poder ter uma margem maior de negócio. Bom, comenta a tua opinião, tu acha que o Inter deve ir atrás de um jogador que esteja aí no calendário, no futebol brasileiro ou no mercado sul-americano? Comenta a tua opinião, porque agora vamos falar do Inter tentando trazer um jogador, tá? O Inter segue atento a oportunidades, inclusive pensando em jovens do sub-20 ou para compor elenco. Nessa semana, o Inter fez uma proposta oficial por um volante de 19 anos do Paysandu, Pedro Henrique. A oferta foi empréstimo até janeiro de 27, opção de compra de R$700 mil por 50% dos direitos econômicos, com um aumento salarial gradativo por metas, tá bom? Só que o Paysandu recusou. A visão deles é simples: o guri pode valorizar mais e render um lucro maior no futuro, né? O jovem jogador já tá tendo, né, o Inter, por exemplo, de olho, então o Paysandu pensou, 700 mil é muito pouco, eu quero mais dinheiro, tá? E o Inter, bom, o Inter estuda apresentar uma nova oferta pelo jogador e isso tem precedentes. O clube olha para casos recentes de jovens que chegaram em modelos parecidos e entende que dá para repetir a fórmula. Ou seja, Pedro Henrique pode ser só o primeiro alvo nesta linha de mercado, né? Baixo custo, aposta e potencial de retorno esportivo e financeiro, tá bom? É uma jogada inteligente do Inter que a gente sabe tá tendo que ser muito criativo neste começo de temporada para não prejudicar o caixa, o fluxo de dinheiro. O Inter basicamente, né, não comprou ninguém com altos valores nessa janela de transferência, foram apostas, foram empréstimos, né? Enfim, o Inter tá sendo muito perspicaz e acho que tá fazendo um time bem competitivo apesar dos limites, né, financeiros da equipe. Bom, eu quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. Por hoje é só. Inter em Campo tá chegando ao fim a qualquer momento. Eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Um forte abraço, valeu, falou!